Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim resenhar aqui pra vocês esse livro aqui maravilhoso, que é um livro do C.S. Lewis, Até que Tenhamos Rostos. Esse livro, diferente dos outros livros da Thomas Nelson, que publicou livros do Lewis, é uma narrativa, é uma ficção, é a recriação de um mito, o mito de Psique, e é um livro assim maravilhoso, que entrou acho que pro top 5 livros, que os melhores livros que eu já li na minha vida. É muito bom mesmo esse livro. É difícil resenhar esse livro porque tem que ter cuidado para não dar o spoiler sobre ele, porque eu acho que spoiler estraga muito esse livro, qualquer spoiler que você der. Então cuidado também quando você vê resenhas, se você é como eu que gosta de ver resenhas antes de ler o livro, cuidado quando vê as resenhas aí desse livro. Mas eu não vou tentar não dar spoiler para vocês. Eu não vou dar spoiler, na verdade, para vocês. Esse livro aqui conta a história de duas irmãs, que são os personagens principais desse livro, que é a Orual e a Psique. São três irmãs, na verdade, mas uma é um pouco coadjuvante. A Orual é a irmã mais velha. Elas são filhas de um rei, que esse rei não tinha homem de jeito nenhum. Ele não conseguia ter um filho homem, então ele é um rei bem ignorante, assim, bem frustrado por ele não ter um filho homem. E essas meninas nascem nesse contexto assim, bem difícil. Elas moram num reino e do lado do reino delas tem uma montanha que o livro chama de Montanha Cinzenta, que é onde habita a deusa Afrodite, né? E essa Afrodite tem um filho, que o filho dela é o Cupido, né? O Cupido mesmo, o Cupido que lança a flecha. E essa deusa recebe vários sacrifícios, enfim. Então essas meninas também, além de crescer com esse contexto familiar desse pai difícil, elas crescem vendo todo tipo de barbaridade, pessoas sendo levadas para serem sacrificadas para Afrodite, enfim. Então elas crescem nesse meio difícil. A Orual é uma menina que todo o livro fala que ela é feia, então ninguém consegue ver o rosto dela, ninguém consegue olhar muito tempo pro rosto dela. E a Psique, ela já é muito bonita, né? Ela é tida como uma menina muito, muito bela. Ela é tão bela que ela começa a fazer inveja aos deuses, né? Então ela começa, além de ser muito bela, a fazer certos milagres. Então isso chega a certo dia no ouvido de Afrodite, e Afrodite, ela costumava pedir sacrifícios, né? Certa vez ela pede o sacrifício pro rei da Psique. E o rei, ignorante que era, nem aí pra nada que era, consegue que a filha dele seja levada pro sacrifício sem problema nenhum. Ele não vê problema nenhum nisso, né? E a Orual, que era apaixonada pela irmã, né? Ela era muita ligação entre elas é muito forte. Tenta ainda impedir, mas não consegue, não tem mais nada que se possa fazer. Elas têm uma ligação muito forte mesmo entre irmãs. A gente vai ver isso, é um dos pontos altos assim do livro. É um elo de condução do livro, essa ligação entre elas duas. E aí a Psique vai ser levada para o sacrifício, só que acontece um milagre, né? Quando ela é levada para o sacrifício e ela fica lá, em resumo, o Cupido, que é o filho da Afrodite, tem se apaixonado por ela, e ele, em vez de matá-la, ele salva ela e ele leva ela para viver no reino dele, e ela fica lá vivendo no reino dele. E a Orual não sabe disso, mas certo dia ela vai lá, pelo menos tentar encontrar os ossos da irmã, alguma coisa do tipo, e aí ela encontra a irmã viva e ela leva aquele susto, aquela alegria. E qual é a primeira atitude dela? Tentar trazer a irmã de volta, né, pra casa, pra ela voltar e ter aquela alegria, enfim. Mas a Psique, ela não quer voltar mais. Ela vai contar pra Orual que encontrou o amor da vida dela, né, que é o Deus que salvou ela, e que ela é obediente hoje àquele Deus, e que ele a salvou, né? Olha as referências aí, vou pegando referência. E que ela vive num reino maravilhoso, e ela vai mostrar esse reino maravilhoso que ela vive, que é o reino dos deuses, né? Pra a Orual. E o que acontece é que a Orual não consegue ver nada que a Psique mostra pra ela.
Nada. A Psique mostra um caminho de pedras maravilhoso, lindo, a Orual não vê. A Psique dá uma coisa maravilhosa pra ela comer e ela não consegue sentir o gosto, ela não consegue ver, ela não consegue ver nada daquele reino. Os olhos dela estão completamente fechados, as referências aí, para aquele reino, ela não consegue ver absolutamente nada. Então, elas ficam muito frustradas, mas o que a Orual pensa é que a Psique ficou doida, ficou maluca, e ela, como ela tem uma ligação muito forte de irmã mais nova, ela começa ai meu Deus, coitada da minha irmãzinha mais nova, ela não sabe o que quer, ela foi enganada, ela tá com aquele problema, eu acho que é síndrome de Estocolmo, né, quando a vítima se apaixona pelo agressor, enfim. Ela tá com esse tipo de problema, ela, enfim, vou tentar resgatar minha irmã de todo jeito. E eu não contei, mas esse livro começa de uma forma muito interessante, que é a Orual, que é essa irmã mais velha, se revoltando com os deuses. Ela começa com uma confissão de revolta contra os deuses. Ela tá irritada com os deuses, né? E a gente vai ver aqui que a Psique, no momento que eu tô contando a história, ela não quer voltar de jeito nenhum pra casa, porque ela tá vivendo no reino maravilhoso dela, encontrou o amado dela, que salvou ela, e quer ficar lá, né? E ela só quer convencer a irmã mais velha de que tudo aquilo é realidade, mas a irmã mais velha não consegue ver nada. E a irmã mais velha volta lá e, mesmo assim, não consegue ver nada. E aí, a irmã mais velha, maldosamente, não estava conseguindo ver aquilo e maldosamente propõe à irmã mais nova, a Psique, de, olha, esse seu Deus é muito esquisito. Esse seu Deus, ele não deixa ninguém ver ele, não dá pra ninguém, ele é invisível, ele é um Deus invisível. E nem mesmo você consegue ver ele, porque a Psique não podia ver ele também. A Psique foi salva por ele, mas não podia vê-lo até então. Então eu vou propor uma coisa pra você. Você vai certa noite lá e tira o véu dele, né? E você vai ver o rosto dele. Porque, veja, se ele é bom e ele não consegue nem ser visto, então tem alguma coisa errada. Se você conseguir ver ele, nunca mais vai importuno você. Então você vai lá e vê ele. E a Psique, ela fala uma frase muito interessante no livro, que é que eu não ouso desobedecer ele. Eu confio tanto nele que eu não ouso desobedecê-lo, né? Mas ela fica muito triste e pra agradar a irmã, né? Ela vai lá e faz aquilo. E o que acontece é que acontece uma coisa com a Psique, né? Que eu não vou dizer, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Acontece uma coisa com a Psique e a Orual, ela fica carregando aquela coisa ruim que aconteceu com a irmã dela pro resto da vida. Vão se passar longos anos e a Orual, ela tá revoltada com os deuses, porque ela se pergunta o tempo todo o que aconteceu, o que foi aquilo, se aquele reino era verdadeiro, se aquele reino não era, enfim, ela não consegue enxergar, ela não acredita, mas ao mesmo tempo dentro ela fica se questionando. Então a gente vai acompanhar essa luta interna da Orual, né? E a Orual, ela é interessante porque quanto mais ela se afasta e quanto mais ela tenta se afastar daquelas memórias da irmã dela e daquilo que aconteceu, que ela não conseguiu enxergar, ela vai meio que perdendo a identidade dela. Então ela era uma mulher que ela já era tida como feia, e aí ela começa a se cobrir com um véu. E ela começa a se vestir como homem, ela começa a gostar de ser tratada como homem. E aí ela assume o lugar do pai dela no reino. Então ela vai cada vez mais perdendo a identidade. Pega as referências também aí, né? É o que acontece, na verdade, o C.S. Lewis, ele quer tratar aqui, é que a nossa verdadeira identidade tá no nosso Deus, né? Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente perde a nossa identidade. Na verdade, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente deixa de ser a nossa melhor versão, né? Quem a gente realmente foi criado para ser, que é o nosso Criador e que nos conhece de verdade. Então a Orual, ela vai acontecendo exatamente isso com ela vai perdendo a identidade dela, né? E se passam os anos, enfim, e o final é um final, assim, eu não vou contar mais desse livro, porque se eu contar vai estragar. Esse final é maravilhoso. Tem uma frase que é o trecho mais lindo desse livro, é o próprio spoiler, né? No meu Instagram eu coloco trechos dos livros quando eu termino de ler, mas o desse aqui é tão lindo, mas eu não ousei colocar, é muito bonito mesmo. E a gente vai ver esse encontro, na verdade, da Orual com a verdadeira Orual, né? Com aquilo que ela foi criada para ser, na verdade. E aí cai a ficha. Aí cai a ficha, revela o que aconteceu com a Psique também.
E é um livro de um gênio, assim, o C.S. Lewis é cristão, tá? Então é um livro que ele se aproveita da história dos deuses para contar uma história que nos aproxima e tem muitas semelhanças com o Evangelho, né? Um mito, na verdade, e ele usa essa história muito bem para passar a mensagem que ele quer passar, uma mensagem maravilhosa. Eu recomendo muito que você leia Até que Tenhamos Rostos. Eu comprei esse livro achando que seria um livro tipo A Abolição do Homem, tipo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tipo, tem outros aqui no estante. Tipo, eu nem lembro, A Última Noite do Mundo, enfim, Cristianismo Puro e Simples, que são livros que ele traz temas e vai discorrendo maravilhosos. Também tem esse aqui que eu tô vendo aqui agora, que é um experimento em crítica literária, mas não, é um livro de história mesmo, uma narrativa, e é muito bonito. Então eu recomendo a vocês que leiam esse livro aqui.